Olá, nono ano. Eu espero que vocês estejam todos bem, tá? Que vocês tenham um dia de paz, de muita comunhão com a família e que todos possam estar bem. Nós vamos continuar aqui estudando sobre a construção da estrada, da rodovia chamada Belém-Brasília, tá bom? Quero que vocês abram o livro de vocês na página 71, só para a gente dar uma olhada naquilo que nós falamos na aula passada e irmos para o nosso assunto, que é Belém-Brasília e a integração física da Amazônia, ok? Bom, nós vimos que um dos sonhos de Juscelino Kubitschek, o presidente do Brasil, na década de 50, 60, ele tinha para construir Brasília, certo? Mas ele também sonhou em construir rodovias que ligassem as regiões, digamos assim, mais produtoras do Brasil, tá bom? Aí você pergunta, mas por que ele também quis ligar até o estado do Pará? Por quê? Porque todos eles naquele tempo, as pessoas públicas, elas sabiam que mesmo que a Amazônia não fosse um estado tão adiantado politicamente, né, mas era uma localização em que havia muitas matérias-primas. Então isso lhes interessava, tá certo? E aqui nós vimos as fotos, não é? Na primeira, quando a Belém-Brasília foi aberta, e a segunda, quando já estava totalmente pavimentada em dias atuais, tá bom? Nós vimos também sobre essa rodovia que ela ajudou com que as cidades ao seu entorno sofressem um grau de desenvolvimento maior, tá bom? Principalmente aqui no Pará, as cidades de Ananindeua e Castanhal. Essas cidades, elas já tinham sido consideradas como cidades com a economia estagnada. Mas quando a Belém-Brasília foi aberta e passou por aqui, né, por essas cidades, elas então se desenvolveram, certo? Ficaram mais dinâmicas. A economia passou a ser melhor, tá bom? Então, isso quer dizer que a cidade de Belém-Brasília, ela ajudou no desenvolvimento de algumas cidades aqui no norte. Desculpa, gente. Também, através da rodovia, houve um efeito sobre as atividades agrícolas, tá bom? A intensificação dessas atividades, ou seja, transportar produtos agrícolas através da rodovia. Também nós vemos aqui um outro detalhe que ficou, digamos, bem evidente nesse período, que algumas cidades se sentiram, digamos assim, prejudicadas, porque essas cidades, elas eram acostumadas a transportar seus produtos via rios, né? E agora, com a rodovia, as cidades que estavam em torno dessa rodovia poderiam transportar os produtos de uma forma mais rápida, tá certo? Agora, digamos assim, um ponto negativo é que por essa rodovia, Belém-Brasília, passou muita madeira ilegal, né? Muito produto retirado da Amazônia de forma ilegal, tá certo? Agora vamos para a página 73, a integração física na Amazônia, tá bom? É o seguinte, a gente vai comentar um pouquinho mais sobre a estrada Belém-Brasília, sobre a rodovia, e depois sobre a energização das capitais, tá, da Amazônia. Primeiramente, a gente fala o seguinte: a primeira etapa da construção da Belém-Brasília, certo? Ela foi marcada pelo seu caráter pioneiro, ou seja, a primeira coisa que eles tinham que fazer era derrubar a mata, né? Derrubar a floresta, tá? Agora, o mais interessante é que esse desmatamento, ele era feito, né, de norte a sul e de sul a norte, ou seja, eles tinham como objetivo fazer com que a estrada que vinha, né, de Brasília se encontrasse com a estrada que ia daqui de Belém, elas se encontrassem. Só que isso não aconteceu, tá bom? E infelizmente não aconteceu. O que eles fizeram é o seguinte: eles tiveram que desmatar mais um pedaço de floresta para fazer um desvio para que essas duas frentes se encontrassem,
tá bom? E a estrada foi aberta sem nenhum levantamento topográfico, ou seja, sem um planejamento mais acurado, né? De uma forma assim mais forte, podemos dizer assim. Para eles o que era importante era abrir essa estrada. Isso ia demonstrar o pioneirismo deles, tá? E quando eu falo deles, eu incluo aqui o nome de Bernardo Sayão. Bernardo Sayão, ele era o governador de Goiás, tá certo? Desculpa, vice-governador de Goiás. Então, para ele, a questão de abrir essa estrada, né, pensar naquilo que ela poderia trazer, nos benefícios que ela poderia trazer para principalmente a região centro-oeste, né? Então, ele não levou em conta tantos obstáculos, ele quis simplesmente que essa estrada fosse aberta, e o presidente do Brasil também queria que ela fosse aberta. Agora, uma coisa triste aconteceu, aqui diz que o entusiasmo de Bernardo Sayão custou caro, porque ele morreu vítima de uma árvore que caiu sobre ele. Que coisa triste, não é mesmo? E aí então, após a sua morte, aqueles trabalhos continuaram, tá bom? E olha só, a integração física da Amazônia, ela poderia, né, poderíamos dizer assim, que ficaria estagnada, mas não, ela continuou. Então, ela se configurou, sabe quando, gente? Quando, no dia 21 de abril de 1960, muitas pessoas saíram daqui de Belém, em viagem por essa estrada poeirenta, né, sem nenhuma, digamos assim, estrutura, tá bom? Eles chegaram até Brasília para assistir a inauguração da cidade, tá? Da tão sonhada cidade de Juscelino Kubitschek, tá certo? Então, aí nós temos a Belém Brasília construída, né, aberta, pronta para servir de meio de industrialização e economia para o Brasil, tá bom? E a energização das capitais da Amazônia é o seguinte, gente, que aqui na nossa região a energia que era usada, ela era assim precária, tá? Vamos dizer assim, que algumas poucas pessoas dispunham dessa energia, enquanto o restante da população não dispunha. E quando era uma energia para todas as pessoas, ela falhava, né? Ela entrava em pane. Então, era uma energia realmente precária. E com isso, havia uma dificuldade de se instalar indústrias aqui na Amazônia, justamente por causa da falta de energia, tá bom? Então, os governantes começaram a priorizar, certo? Esse efeito, ou seja, a energia. E aí, Belém e Manaus começaram, então, a viver uma nova realidade, certo? Porque era muito triste viver naquela situação, praticamente sem energia, tá bom? Então, Belém e Manaus foram as primeiras cidades a ter uma energia mais eficaz. Aqui nos fala que alguns estudos feitos permitiram a entrada, né, de empresas de energia elétrica para a Amazônia, e essas empresas elas seriam capazes de fornecer a energia adequada e de modo satisfatório para a população, tá bom? E diz que depois de Manaus, os outros territórios federais, como Macapá, Rio Branco, Porto Velho e Boa Vista, eles começaram também a ter a energia elétrica, tá bom? Então, a gente viu aqui como nossa região ela foi crescendo, né? Primeiramente com a rodovia Belém-Brasília, que poderia agora ser trazido para Belém, né? Para o Pará, muita tecnologia avançada que já era utilizada lá fora. E aqui embaixo nós vimos também como que a energia ela ajudou com que o Pará abraçasse empresas industriais que chegavam aqui para a nossa região, tá bom? É isso que eu queria trazer para vocês hoje. A gente nos fala em uma outra aula, tá? Até lá, tchau!